Você conhece os seus direitos e deveres como consumidor? Pois é, nesta semana o Saber Direito te ensina tudo sobre o tema. O advogado e professor Walter Moura fala no curso sobre relação de consumo e mercado, conceitos de consumidor e fornecedor e ainda a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Como preservar essas garantias na prática? Olá, vamos voltar para o nosso segundo encontro da aula de Direito do Consumidor. E nós vamos agora verificar o que é consumidor, que é um conceito que não se desenvolveu de um dia para o outro, especialmente depois de 25 anos da edição do Código de Defesa do Consumidor. Como nós vimos na primeira aula, o mercado ele é formado por jogadores. Nós temos jogadores produzindo bens e serviços. Além dos jogadores, nós temos, desse lado, nós temos outros jogadores que são os consumidores, que são aqueles que adquirem esses produtos e serviços. Essa relação entre os produtores e os consumidores, ela não é simples, porque entre eles existe uma gama, uma cadeia infinita de outros fornecedores, de atravessadores, comerciantes, comerciários, transportadores. E junto com todo esse conjunto, esse conjunto de engrenagens que vai formar uma máquina, que a gente podia usar uma metáfora do mercado como uma máquina, ainda tem o Estado, que é quem vai, em determinado momento, frear, acelerar, lubrificar ou até trocar alguma parte dessa engrenagem. Essa figura de mercado, metaforicamente representado como uma máquina, é importante para nós. Por quê? A máquina, ela, se funciona bem, é a ideia de que o mercado está apto a gerar eficiência. Se funciona mal, a gente tem que reparar determinada pecinha dessa máquina. Se você tem a ideia de que o mercado tem que funcionar com diversas engrenagens diferentes, quem seria a engrenagem consumidor? A gente começou a falar na primeira aula, mas vamos voltar aqui bem rapidinho. A engrenagem consumidor, ela é uma engrenagem especial. Ela, por vezes, é vista como uma engrenagem muito fraca, que não tem importância. Quando você vê grandes discussões de economia, você só fala de setor industrial, do setor financeiro, de políticas macroeconômicas, de conselhos monetários e bancos, como se não houvessem cidadãos girando toda essa economia. O fato é que o consumidor ele é retirado de grandes discussões em que pese ser uma peça fundamental para a movimentação dessa máquina econômica. O que o direito do consumidor fez para a economia foi exatamente ressaltar ou empoderar ou dar o devido papel ao consumidor como uma engrenagem que, apesar de pequena, apesar de frágil, ela é sim essencial para movimentar a máquina da economia. Quando se estabelece que o consumidor é uma peça-chave na engrenagem da economia, significa que todo o maquinário deve trabalhar para que ela não pare de funcionar ou não funcione mal. Significa que não é só o Estado que vai proteger o consumidor na forma da lei, mas o próprio fornecedor. O fornecedor, quando a gente fala que existem jogadores ou que nós temos engrenagens que estão conectadas, significa, como uma teoria do economista John Nash, que existe uma interdependência e uma dependência direta entre as engrenagens para fazer funcionar esse mercado. Significa, em termos finais dessa colocação, que não adianta funcionar a máquina do mercado sem que a engrenagem do consumidor esteja rodando de modo adequado. Problemas com consumidores geram problemas econômicos, micro e macroestruturais, não há dúvida. Se um consumidor sofre com uma prática comercial indevida hoje, e essa prática não é reparada, esse problema do consumidor vai ganhar dimensões e distorções que vão afetar a economia. E não há uma certeza, como a gente viu nas ideias liberais, de que o Estado ou de que o mercado ou que a mão invisível do mercado vá resolver esses problemas. A gente tem que enfrentá-los de um modo concreto e eficaz para que o consumidor possa, ao fim e ao cabo das relações de consumo, estar e sair dela satisfeito.
Se o Estado intervém, o fornecedor tem a obrigação de proteger o consumidor, então, ele é reconhecidamente como o sujeito mais vulnerável das relações de mercado. Ele tem, dentro de uma perspectiva de eficiência, ele tem déficit de alguns pontos essenciais para compreender o que ele compra, o que ele adquire, com o que ele contrata. As chamadas fragilidades do consumidor foram categorizadas como hipossuficiências. Essa palavra difícil diz respeito a eu não sou suficiente sozinho, por isso eu estou abaixo de um padrão de suficiência aceitável para determinado tipo de relação jurídica. As hipossuficiências, elas são categorizadas principalmente sob o aspecto da economia. O que significa isso? Eu dependo economicamente dos produtos e serviços para poder ter a minha subsistência e a minha família. Eu não consigo sobreviver sozinho sem a existência do mercado ou de fornecedores que estejam ao meu redor. Essa dependência econômica faz com que eu não consiga ter uma relação autônoma em relação aos fornecedores. Significa, em termos práticos, que eu dependo da farmácia, eu dependo de quem fabricou meu carro, eu dependo de quem fabricou a roupa, eu dependo de quem fabricou o computador para poder realizar minhas atividades básicas de sobrevivência, subsistência até laborais. Essa é a chamada dependência econômica que o consumidor tem em relação ao mercado. Significa que eu não tenho uma outra opção, eu vou depender do mercado, senão não vou conseguir satisfazer minhas necessidades econômicas. A segunda característica marcante de hipossuficiência é a chamada jurídica, que também não deixa de ser cognitiva. O consumidor não tem conhecimento pleno de toda a complexidade do emaranhado jurídico e de obrigações que estão em torno das relações contratuais fornecidas pelos produtores. Essa hipossuficiência, que também não deixa de ser de grande medida, diz respeito no caso de uma ocorrência de vício ou do produto ou do serviço que eu vá buscar o judiciário, eu, consumidor, vou pela primeira vez descobrir um problema que aconteceu comigo. Eu vou buscar um defensor, vou buscar o PROCON, vou buscar a internet, vou buscar um advogado para resolver um problema que aconteceu na minha vida. A discussão que eu vou articular, a dificuldade com que esse consumidor vai colocar os problemas dele no papel, são dificuldades que podemos imaginar que são grandes. Por outro lado, o fornecedor que já conhece aquele produto e aquele serviço, já detém toda uma gama de defesa técnica e jurídica produzida, participa de audiências de conciliação, já tem contestações prontas, já conhece o manual do produto ou do serviço, ele tem a chamada hipersuficiência jurídica. Ele já vai trabalhar com todas as defesas possíveis para e para todos os outros casos que acontecem com ele. Desta hipossuficiência jurídica nasce a necessidade de proteção do consumidor em termos jurídicos. Isso faz com que o consumidor seja mais frágil do que o fornecedor quando litigante em processo judicial e também em processo administrativo. Uma última, dentre outras, possibilidade ou dimensão de hipossuficiência é a técnica informacional. Diz respeito com o desconhecimento que o consumidor tem do que existe embarcado no produto, na tecnologia e do que existe na prestação de um determinado serviço. O consumidor não tem conhecimento, por exemplo, de que determinados produtos são alérgicos ou não, se um produto, qual é o tipo de durabilidade, qual é o tipo de uso. Então o consumidor ele vai ter que buscar na utilização os manuais, ele vai ter que buscar na utilização os tutoriais, sendo que o fornecedor já detém aquele tipo de informação e trabalha muito bem com esse tipo de informação. Se eu dependo economicamente, se eu tenho uma fragilidade jurídica e se eu tenho também uma dependência
técnico-informacional, significa que eu não tenho, como consumidor, as mesmas condições de paridade que tinha os contratantes do início da relação do direito privado, aquela relação entre iguais com produtos simples. Hoje os produtos são muito complexos, as informações, o direito e a dependência são mais complexas e por isso que a proteção do consumidor, além de necessária, ela passa a ser essencial e cada vez mais complexa. Se eu estou trabalhando com um consumidor que tem esses tipos de hipossuficiência, o conjunto dessas hipossuficiências é dado o nome de vulnerabilidade, que é um princípio específico colocado na Lei 8.078. A Lei 8.078, quando revelou a regra constitucional de proteção do consumidor na forma da lei, estabeleceu que é característica matricial do consumidor a vulnerabilidade. A vulnerabilidade significa que eu estou um patamar abaixo ou vários do fornecedor, enquanto que o direito exige que, ou pressupõe, até para auxiliar a economia, que quem contrata esteja em pé de igualdade. Quando eu tenho uma parte frágil e outra hiperavitária, o direito vai equilibrar, ele vai trazer mecanismos específicos do direito do consumidor para que o consumidor não seja colocado acima do fornecedor, mas à mesma altura, em pé de igualdade. Exatamente nessas perspectivas de não ter muitos prejuízos econômicos, de ter uma defesa judicial especial, já que ele é hipossuficiente nesse aspecto, e principalmente para que sejam corrigidas as distorções ou os déficits informacionais. O direito do consumidor vai trabalhar especificamente com esse nicho de colocar o consumidor em pé de igualdade com o fornecedor. O conceito de consumidor é um conceito que não nasceu pronto nem acabado. O conceito de consumidor, apesar de já expresso em várias normas internacionais, apesar de ter sido colocado expressamente na Constituição Federal em 4 ou 5 passagens, ele se construiu especialmente depois da Lei 8.078, no seu artigo 2º e outras passagens que a gente vai ver daqui a pouco, mas pela jurisprudência dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça. O conceito de consumidor, ele é trabalhado com base no que é frágil na relação entre fornecedor e consumidor. O que é frágil nós já sabemos que é o consumidor. Mas qual seria a especificação ou a definição desse conceito para a gente operacionalizá-lo? O maior referencial é o caput do artigo 2º da Lei 8.078. O consumidor, ele é quem adquire para si, como destinatário final, produto ou serviço. Esta simples terminologia poderia ter dado fim a qualquer discussão sobre o que seria consumidor. É aquele que retira para si o produto ou serviço da prateleira. Ele vai ser o beneficiário da Lei 8.078 e de todos os mecanismos legais e estatais que a gente já discutiu. Mas esse conceito não foi tão simplificado assim. Por quê? O Código veio em 1990. Em 1990 nós ainda tínhamos a vigência do Código de 16. E o que aconteceu foi que algumas empresas, ou até empresários individuais, ou até o próprio Estado, passou a buscar naquele regramento novo do Código de Defesa do Consumidor proteção para si, como se consumidor fosse. A ideia de que bastava